tarde a todos. Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, quero muito agradecer a Pracesp pelo convite, a Luizão, a todos os órgãos presentes aqui. Eu acredito que hoje é um dia muito importante porque eu sou dinamarquês, vou apresentar um pouco para vocês como a gente enxerga o futuro. A gente tem um escritório aqui e eu estou morando os últimos quase seis anos no São Paulo e eu me considero quase paulista, ou quase paulistano, né? Pelo paulistano, né? E é com grande prazer. Eu venho aqui com proposta de trabalhar e namorei logo na cara do Brasil. Eu acho que esse país tem uma magnitude e uma importância, uma beleza, uma coisa fantástica, sedutora, inacreditável, que é muito único no mundo e que, como o Luizão falou, é uma proposta ainda do turismo. E o potencial do Brasil é bastante não explorado ainda em termos de atrair turistas do Brasil mesmo e também do fora do Brasil. E eu gostaria muito de contribuir que o Brasil é um país que siga crescendo e esse setor de turismo, porque a natureza que o Brasil tem, não podemos depravar o resto do mundo. Tem que ser acessível a todo, é um patrimônio mundial. E bom, vamos lá então. Eu falo um português meio bagunçado, além que moro aqui faz anos, mas que eu comecei minha jornada na América Latina, em Argentina, e fudeu tudo. Por isso eu falo meio misturado. Bom, mas vamos lá. Quantas pessoas, eu vejo vários amigos aqui que já me conhecem, etc., mas igual eu sempre pergunto, quantos aqui conhecem o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros? Tem alguns, perfeito. Mas também tem muitos que não conhecem. Pode ser que você conheça a gente de nosso nome em dinamarquês, Instituto for Fremtidsforskning. Não? Bom, mas eu sempre ressalto uma coisa nas minhas palestras. Primeiramente, a gente fala Copenhagen Institute for Future Studies, em plural. E por que falamos do futuro em plural? Porque o futuro não existe. O que existe é o presente. E uma série infinita de possíveis futuros cenários. O que significa essa abordagem? Que o futuro está sendo criado nesse momento entre todos nós aqui. Esse deixa algumas implicações em nossa presente, que está na palma de nossa mão a oportunidade e a responsabilidade de puxar e tentar criar um futuro melhor para todos nós. Essa é uma abordagem essencial. E hoje vou falar um pouco como a gente está enxergando Adventure Shaping the Future, ou como a aventura vai moldar o nosso futuro. E Luizão deu um pouco de spoiler, mas está tudo bem. Vou explicar aqui um pouco de que estamos falando. Vamos ver se funciona esse. Perfeito. Uma das coisas, quando o Instituto de Copenhague estamos falando do futuro, estamos falando que cada vez mais o ser humano, que vivimos em tempos tão acelerados, cada vez mais estamos procurando encaixamento transformador. E poucos lugares oferece um tipo de encaixamento transformador mais profundo, que faz mais sentido que o encaixamento transformador que a gente encontra quando ficamos soltos na natureza. Por isso a natureza é tão importante para todo o nosso futuro. Mas não podemos soltar 9 bilhões, que esperamos 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050, se soltamos eles toda na natureza, em maneira não controlada, não em colaboração, sem objetivos, vamos acabar com nossa natureza, como já estamos acabando com a natureza. E uma coisa interessante, água e natureza seguem a mesma curva de valor. A gente não dá valor
até que acaba. Quando acaba a água, a gente começa a dar valor à água e vai ficar muito caro. Que já vivimos algumas situações aqui em São Paulo que a água estava com problemas. É a mesma coisa da natureza. Só quando começa a acabar a nosso acesso e a nossa natureza, vamos a dar valor a eles. Temos que dar valor antes. Eu venho de Dinamarca, que é um país fantástico, um país milionário, mas é muito pequeno. Temos uma história de milhares que queria falar. Mas a nossa natureza original, temos muito pouco. Então, em Dinamarca agora, estamos dando um valor extremamente da natureza original que ainda temos. E eu gostaria muito que também vemos isso no Brasil, que tem que realmente cuidar o vasto número de natureza que temos aqui. É muito importante. Outra coisa que estamos vendo, que natureza sempre foi parte do ser humano. E sempre nossa interação com a natureza sempre foi que levantou a humanidade para frente. A natureza funcionou como um tesouro para a gente, para conhecer nosso passado melhor e para conhecer mais nosso futuro e para descobrir novos padrões. Se perdemos esse tesouro, ficamos muito pobres como humanidade. Olha aqui, eu queria mostrar um exemplo de Dinamarca que a gente está fazendo lá com nossas crianças. Pessoas que moram nas cidades, eles agora têm essas propostas de jardim infantis na floresta. O pai entrega a criança na manhã, na parada do ônibus, e os ônibus levam a criança para dentro da floresta, onde eles jogam um dia inteiro. Porque se uma criança não tem acesso à natureza, se uma criança não tem experiências naturais, se joga na natureza, como eles vão entender a natureza? Como eles vão cuidar da natureza quando eles crescem? Tudo começa com as nossas crianças. Então, uma das nossas propostas aqui é que realmente precisamos ter muito mais escolas que faz natureza acessível às nossas crianças. E nessa jornada de natureza que o Instituto está fazendo aqui no Brasil, eu fui apresentado por um número que me assustou. O SOS Mata Atlântico me apresentou um número que não podia acreditar. Eles me mostraram uma pesquisa que mostrava que 84% dos brasileiros nunca foram a um parque estadual. Eu fico assustado. Um dos maiores países do mundo, que tem o maior tesouro. Uma das razões que eu estou aqui 7 anos e provavelmente vou ficar aqui até que termine a minha vida, é a natureza. Como pode ser que 84% não dá valor a esse, não conhece? E vamos ver um pouco mais isso por perto durante a palestra. Mas, bom, enfim, tudo começa com nossas crianças e precisamos de estratégias que façam a criança curtir a natureza para valorizar ele para o futuro. Vamos lá? Um para frente? Isso. E não é uma ideia nova que a gente cresce com a natureza. Não é algo que estamos inventando agora, porque agora vivemos tudo nas cidades. Não. O espírito de aventura começou com Jacques Rousseau. Aqui temos ele com algumas quotações que eu gosto muito, e que Jacques Rousseau foi um dos pioneiros no que chamamos de aventura hoje. Ele era um professor, educador dos mega ricos na Europa, no século XVII. Ele descobriu, naquela época, todos os ricos moravam em grandes mansões dentro das cidades, mas cidades naquela época eram muito, muito sujos. Muito sujos. Cagaram por todo lado, né? Literalmente. Desculpa o meu palavrão. Mas o Jacques Rousseau pensou, mas que bosta entregar
aprendizado para nossas crianças em um lugar horrível. As crianças sempre eram enfermos. Aí ele começou a reconciliar as famílias ricas, ir aos castelos deles, dentro da mata, na natureza, e ele levou as crianças. E ele descobriu que eles respiraram melhor, não ficaram enfermos. E quando ele jogava na natureza, eles aprenderam muito mais coisas. Então, esse espírito de aventura e ver o valor desse começou com Jacques Rousseau, naquela época. Mas precisamos buscar esse de novo. Pode ir para frente. Não sei se funciona esse. Então, agora, atualmente, estamos detectando em Dinamarca, em Europa, no mundo inteiro e em Brasil também, um aumento do interesse do consumidor para uma vida muito mais ativa. E não é absurdo que está crescendo tantas academias, quando em realidade uma vida ativa, ou a melhor maneira de ter uma vida mais ativa é ir na floresta, é ir na natureza curtir. Mas hoje em dia muitas pessoas não têm nem ideia de como chegar lá e o que fazer lá. E não podemos ser atacados por uma onça ou não sei o quê. Bom, vamos lá para frente. Então, consumidores estão desfrutando múltiplas atividades. O que estamos vendo em Dinamarca agora é que a natureza virou um novo preto. As famílias que estão cansadas de ter as crianças o dia todo com as porras de smartphones, com os tablets, etc., eles estão descobrindo quando ele leva as crianças e a família inteirinha vai curtir a natureza, é uma atividade que todo mundo curte. As crianças esquecem os aplicativos, as crianças esquecem os smartphones e tablets, e até os pais estão gostando. Então, é uma das atividades em Dinamarca virou um hit, não só entre os homens malucos que querem jogar de arborismo, etc. Não, é uma atividade sencilla que toda família curte fazer juntos e está virando um sucesso. Até que o Estado de Dinamarca está trabalhando muito com o tema de acesso. Então, outras coisas que também estamos vendo na Dinamarca e aqui também no Brasil, que consumidores são ativos mais tempo, como os velhos, né? Hoje o velho, quando chegou à aposentadoria, a maioria ainda tem uns 20, 30 anos de estado boa de física. Então, a natureza não é só para aquele maluco de aventura extremo, é para todos. É para ter uma proposta com a vida. E aqui vemos, que eu já falei um pouco sobre isso, mas pais continuam curtindo as atividades, junto com toda a família. Então, a natureza é uma coisa que deveria ter um papel na vida de todos os brasileiros, desde criança até acabou a vida. E por isso esse fato que 84% nunca foram a um parque estadual é assustador. Quando estamos falando de um dos patrimônios mais únicos e mais grandiosos pelo planeta, de natureza original. E só um fato interessante que vou ressaltar aqui, que a gente sempre, na nossa experiência trabalhando com o futuro, infelizmente, sustentabilidade vai salvar nosso planeta, mas não vai ser salvado porque o ser humano tem bondade. Não, porque sustentabilidade está virando um ótimo negócio. Esse vai salvar nosso planeta. Aqui temos um número interessante. O segmento de aventura cresceu no Brasil o ano passado 25%. Esse é um dos maiores crescimentos desse segmento do mundo inteiro. Só vimos a mesma taxa de crescimento em China. E nossa análise é que o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Aproximadamente 85% dos brasileiros moram em cidades em cima de 100 mil pessoas. Essa é a taxa mais elevada do mundo de urbanização. Então, cada vez mais o bicho urbano está acordando, que só fica dentro da cidade é pobre. Precisamos procurar a natureza.
Por isso estamos vendo esse crescimento do segmento autor e de interesse de ir na natureza. Por isso a gente fala que a aventura é a nova preta. Opa, vamos ver? Então, uma das coisas que chegou a gente a fazer essas conclusões é nosso trabalho com macro tendências, ou megatrends. Aqui atualmente estamos analisando 14 forças de mudanças. E megatrends é muito diferente de tendência de moda. É muito diferente se eu tenho que ter barba lenhador, ou eu posso usar jeans, etc. Não. As macro tendências têm longa durabilidade. Dura uns 15, 20 anos, vai moldar nosso futuro. Por isso, nos ajuda a entender o que está rolando e como fazemos estratégias para fazer um mundo melhor para o nosso futuro. Só deixa eu ver para vocês. E nesses 14 megatrends, a gente detectou quantas dessas forças de mudança têm um efeito positivo ou está puxando para um futuro mais aventureiro, para um futuro onde a natureza cada vez toma um papel mais central nas nossas vidas. Olha só aqui. 12 megatrends está puxando para esse desenvolvimento, de maneira direta ou indireta. Deixa eu mencionar um pouco deles para vocês. Hoje vou falar um pouco sobre sociedade de conhecimento, imaterialização, democratização, desenvolvimento tecnológico, individualização e desenvolvimento demográfico, e como eles vão impactar como a gente analisa e curte e entende a natureza no futuro. Mas como futurista, ou como estudioso do futuro, a gente também olha wildcards. Wildcards são mudanças não lineares. Alguma coisa que ninguém podia prever, mas que muda todo o cenário. Pensa comigo. Por exemplo, a chegada do querido smartphone mudou toda a nossa vida. Alguns wildcards imaginários são o assassinato de Putin, ou o assassinato de Donald Trump, ou se morre todas as abelhas. Então são eventos que mudam todo o nosso futuro. Aqui temos um dos wildcards mais absurdos atualmente. Não acredita tudo o que você lê na internet. Foi falado por Abraham Lincoln. Não, claro que não, né? Ninguém está pagando atenção aqui, não. Não, claro, esse é o wildcard do fake news, ou do mal informação, que Banco Mundial, a ONU, World Economic Forum, todas essas instituições, durante os últimos 2 anos, estão colocando fake news e mal informação na lista das maiores ameaças contra a humanidade agora. Qual antídoto? Qual antídoto melhor para a mal informação que tomar um banho da natureza? Ou que se soltar na natureza? Não tem melhor. Vamos lá. Então, um desses fenômenos, fake news, temos que entender com camaradas de ecos e bolhas. Hoje, nas tecnologias modernas, com Facebook e Google, vivemos cada vez mais nas nossas próprias bolhas. O Google e Facebook apresentam para nós que eles acham que a gente gosta, baseado nos nossos dados que a gente deixa nas redes sociais. Esse é um cenário que a gente chama Wrestler World. Conhece wrestling? Wrestling é luta livre. Eu vou bastante a México de trabalho e eu fui convidado a ver luta livre. Aí meu amigo falou, Peter, temos que ir a ver essa luta livre. Eu falei, não, me fudendo, é muito cafona. É tudo combinado, não vou acudir. Agora igual eu falei, tudo bem, eu fui, amei. Estava lá na primeira fila gritando. Bom, mas... E aí, então, a gente curte, né? Mas aí no Instituto estamos muito com esse cenário que a gente chama Wrestler World, estamos olhando de um francês, Baudrillard. Ele fez uma análise muito interessante de Disneylândia. Ele falou,
A gente não vai para a Disneylândia para ser seduzido. A gente não vai à Disneylândia para viajar em algum mundo imaginário. Não. A gente vai para a Disneylândia, ou Hobby Harry. A gente vai porque quando a gente sai de Disneylândia, já temos alguma certeza que agora estamos no mundo real. Podemos respirar. Agora podemos contar tudo que a gente está olhando. O problema que estamos vivendo hoje com esse cenário Wrestler World é que tudo está virando fake. A maioria de nosso dia a dia está cada vez mais virando um dia fake. Qual melhor antídoto de esse mundo fake temos que a natureza? Não temos outra escolha. Precisamos buscar maneiras de trazer natureza para todo mundo. Por quê, queridos? O mundo está virando louco. Se vocês observam aqui, o ano passado, as comunidades do Facebook que cresceu mais foram comunidades que acreditam que a Terra é plana. Assustador. Esse é quando a gente tem algoritmos poderosos, mas os algoritmos não fazem porra nada. Sempre tem um ser humano que tem que colocar os algoritmos, né? Mas os algoritmos, com os grandes números de dados pessoais que a gente está deixando atrás, conseguiu esse. Porque todos nós aqui gostamos um pouco de drama, né? Todos nós aqui gostamos um pouco de conspiração. Então, Facebook é esperto. Os algoritmos de Facebook ainda mais espertos. Então, eles começam a poder. Nunca antes, nos nossos tempos modernos, estamos vivendo com um número tão elevado que foram levados ao algoritmo da internet acreditar que a porra da planeta é plana. Em plano de 2018. E peço desculpas se a planeta é plana. Não? Bom, vamos lá. Então, é sério. Não é nada não podemos estar mole aqui. Porque precisamos resgatar o caminho certo para um futuro melhor para todos nós. E não é deixar na mão do Facebook ou Google. É retomar o poder de nosso mundo. E uma das macro tendências que a gente está analisando também é a aceleração. Cada vez mais vivemos em um mundo mais acelerado. Desde que a gente acorda, até que a gente vai dormir à noite, todos nós aqui estamos, cada uma de nós apresentado entre 4.000 e 10.000 publicidades. Antigamente, o telefone demorou 50 anos de chegar a 50 milhões de usuários. A internet demorou 7 anos. O Facebook demorou 4 anos. A porqueria de Angry Bird demorou 32 dias. A ainda maior porqueria de Pokémon Go demorou menos que um dia de chegar a 50 milhões de usuários. Esses tempos acelerados. Por isso precisamos cada vez mais viver devagar. E a nossa aposta do Instituto de Copenhague, nos próximos 10, 20 anos, vamos ver muito mais pessoas dando uma equilibrada com a tecnologia, procurando a natureza, procurando desconectar. Esse é um movimento importante. Outra macro tendência que a gente está explorando, alguém me avisa quando acabou meu tempo, não porque eu gosto de falar. Vai. Outra macro tendência que a gente está analisando é a explosão de conhecimento. É assim, atualmente o número de conhecimento no planeta está estimado que vai duplicando uma vez por ano. O conhecimento acadêmico está duplicando com uma taxa de 5 vezes, de uma vez cada 5 anos. Essas taxas eram 100 anos atrás, o conhecimento do mundo estava duplicando com uma taxa de 50 anos. Então agora estamos cada vez descobrindo mais coisas.
Por exemplo, um estudo que eu participou junto com TCU, detectaram que só no Amazonas e o Mata Atlântico existem 40.000 fontes de alimentação natural não explorado. E a gente come batatas, eu sou dinamarquês, né? E arroz e feijão agora. Mas temos 40.000 fontes de alimentação nacional, alimentação natural que hoje não está explorado. Então, no sentido comum, muitas vezes pessoas acham que chegamos ao fim do desenvolvimento, que chegamos à época mais moderna que existe. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente saiba de porra de nada. Está só começando. E os algoritmos, quando são usados, às vezes por Facebook, são usados pelo ruim. A nossa aposta é que os algoritmos estão causando essa sociedade do conhecimento também, porque ajuda pesquisadores, ajuda o mundo acadêmico, descobrir padrões, descobrir fontes de alimentação, etc. E por aí vai, que o ser humano próprio iria gastar milhares de anos de descobrir. Essa nos dá esperanças. Mas não podemos parar. Precisamos seguir para frente. Porque se pensamos bem, 70 anos atrás, a gente deu metais pesados para tratar doenças como sífilis. Nos últimos 100 anos, fora que o ser humano está no planeta mais que milhares de anos, milhares não, mas uns 50 mil e por aí vai, mais para um pouco mais talvez. Fora disso, os últimos 100 anos de nossa história, o raça humano, vivimos 9 genocídios. Então, o negócio não parou. Temos muito estrada ainda para pegar e muito para melhorar. E nesse a natureza vai ter um papel essencial. Então, uma das consequências da sociedade de conhecimento é a sociedade hiperágil. O que significa a sociedade hiperágil? A sociedade hiperágil é uma sociedade que se autodestrói e que se constrói em uma série infinita. Isso significa que o nosso maior papel como seres humanos é sempre ficar curioso e nunca parar. E nós aprendemos uma coisa no início da vida e aí podemos confiar nele o resto da vida. Não, a gente precisa cada vez mais aprender, desaprender para reaprender de novo, em um movimento infinito, desde que nascemos até que morremos. A natureza nos vai ajudar com isso. Agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento tecnológico que não podemos esquecer quando falamos do futuro. Mas se vocês observaram, entre nossas 14 megatrends, só um é sobre tecnologia. Muitas vezes, pessoas que conhecem um pouco de futurismo acham que está 100% conectado com tecnologia, mas a abordagem de Copenhagen é muito mais versão 360 da sociedade. Pensa comigo. Quando aqui lembra quando ganhamos o celular? Bom, eu tenho 41 anos, mas eu lembro quando chegou o celular para o nosso mundo. Ninguém enxergou como esse bicho querido mudou o nosso futuro, iria mudar nosso futuro naquela época. Todo mundo pensou, ai ótimo, vai ser maravilhoso, a gente vai falar mais um pouco, eu posso ficar no supermercado e ligar, oi esposa, o que vou comprar aqui no supermercado? Tudo bom, a gente vai falar mais um pouco, e aí? O ano passado cumpriu o smartphone, o iPhone de Steve Jobs, cumpriu 10 anos, um ano atrás. E podemos todos concordar uma coisa, que esse smartphone mudou a nossa vida por completo. A maioria de nós aqui dorme com ele.
está sempre pegado a nossas partes íntimas, que somos homens, as mulheres é um pouco diferente. Esse barulho viramos todos adictos. Eu nem sei como sair da minha casa em São Paulo se eu não estou com meu porra de smartphone. E eu acho que todos aqui têm a mesma experiência que eu. Então, como futurista, é muito interessante ver como um aparelho desse tamanho tomei conta por completo de uma década. Então, a gente está querendo descobrir que vai tomar conta das próximas décadas. A gente tem várias apostas vinculadas à saúde, transporte, etc. Mas uma das nossas apostas para o futuro é que cada vez mais a gente vai aprender por necessidade de valorizar a natureza como deve ser valorizado. Mas é um movimento que a gente precisa fazer juntos. Depois de uma década com o smartphone, em Dinamarca somos um dos países mais digitalizados do mundo. Dinamarca somos um dos países mais digitalizados no mundo. A gente pode enchemos nossas escolas e nossas crianças com tecnologia smart. O Estado gastou bilhões. E agora a gente tem um projeto em parceria com o primeiro Instituto de Estudos de Bolhas de Dinamarca. E esse instituto, eles fizeram uma análise onde eles olharam toda a pesquisa acadêmica feita sobre novas tecnologias usadas para nossas crianças em nossas escolas e a educação infantil, para detectar se nosso investimento pode ser justificado. A conclusão foi: não pode ser justificado. Nenhuma pesquisa acadêmica feita em Europa Norte podia mostrar um aumento de eficiência de nosso sistema educativo usando essas tecnologias. Ao contrário, foram detectadas várias pesquisas que linkou essas tecnologias smart com aumento de doenças psiquiátricas em nossas crianças. Uma pesquisa recente mostrou que se você dá um tablet ou um smartphone para uma criança, tem o mesmo efeito no cérebro da criança como se você deu cocaína. E a gente entrega. A gente deixa a nossa criança ser pilotos de teste. Mas não só nossas crianças deixamos ser pilotos de teste. Todos aqui somos pilotos de teste do maior experimento tecnológico na história da raça humana. Aqui vemos uma situação interessante, que hoje é uma das primeiras vezes que as jovens estão ensinando aos mais velhos de como se comportar. Eu sempre uso, e ninguém se fica mal agora, mas eu sempre uso um exemplo de minha mãe. A pessoa mais pesada, a pessoa mais chateada no meu Facebook é a minha mãe. Ela está nem aí com os comentários. Coloca as fotos na parede, tinha que bloquear ela várias vezes, até ela entendeu que só no Messenger ela pode desabafar. Mas então, essa é uma das primeiras vezes que os jovens estão ensinando aos mais velhos. Todos somos pilotos de teste desse experimento e ninguém saiba que vai ser a saída. Mas graças a Deus, estamos vendo que cada vez mais essas tecnologias estão puxando um maior número de pessoas para querer desligar um pouco, ou pelo menos um fim de semana, de vez em quando, desliga e ir à natureza. O mês passado eu fui visitar Chapada de Veadeiros e realmente aí fui desligado, porque não tinha sinal, e foi maravilhoso. E realmente aí se entregou na natureza em uma outra maneira, quando você não está o tempo todo pensando que postar nas porras de stories, que eu gosto muito. E não me toma errado, não estou falando que temos que voltar para trás.
essas tecnologias são aqui e precisamos entender conviver com eles, porque traz muito coisas boas também, mas precisamos nos educar e precisamos nos pensar. E não podemos esquecer de como é ser humano. E Luizão, você falou uma coisa bem interessante, do aumento de uso de antidepressivos. Eu também trabalho com a Associação Nacional de Livrarias e Editoras do Brasil, e eu fui a um evento umas semanas atrás, e aí foi bem interessante. O presidente da associação falou que existe uma correlação entre quando as livrarias se estão fechando e quando farmácias que estão abrindo, porque o menos que a galera ler, o mais medicina precisa tomar. Não, também é só para pensar um pouco, né? Mas uma das coisas que a gente fala bastante em tecnologia é a tal falado indústria de 4.0, e que traz muito notícias bons, que vamos a trabalhar menos, a maioria da produção vai ser robôs que vai fazer. Mas aí você vai encontrar futuristas que vão falar para vocês, no futuro vai ser tudo feito pelos robôs, e vai ter abundância e não vai ter trabalho para ninguém, se vira. Tchau, tchau. Boa sorte. Não, a nossa análise de Copenhague, com 48 anos de experiência de estudar o futuro, a gente não acredita nesse cenário que não vai ter trabalho para ninguém no futuro. Não. A gente acredita que máquinas cada vez mais vão fazer o trabalho chato, mas a raça humana somos infinita sérias demonstrações de que somos muito bem em nos auto-fuder. Então vai ser trabalho sempre para nós. Vamos ver, mas os trabalhos vão ser mais custosos, vão ser mais divertidos e por aí vai. Mas a gente, atualmente, o Instituto de Copenhague, atendemos 3 casas reais e vários estados. E a maior preocupação dessa galera que está olhando para frente, não só a próxima geração, mas as próximas 3, 4, 8 gerações. A maior preocupação deles é, bom, se vamos cada vez trabalhar menos no futuro, que porra vai fazer nosso povo? Então, e por isso o Instituto de Copenhague estamos realmente apostando que no futuro, a longo prazo, vai explodir a área de lazer, turismo, deportes e entretenimento, porque o ser humano precisa ser entertained. E qual melhor lugar de natureza? Porque a gente não acredita num futuro onde 100% do tempo vamos ficar em realidade virtual ou preso a nossas telas. Por isso, cada vez mais vai tomar um papel importante o turismo, e já está começando. E Brasil, por não talvez ainda ser só uma proposta de natureza, está perdendo grande parte do mercado de turismo global, para não estar mais unidos, para atrair mais pessoas, para realmente curtir a natureza que temos aqui em forma sustentável. Aí vou falar de individualização um pouco, uma macro tendência que a gente veja para o futuro também, e já está aqui também, que cada vez queremos mais coisas individualizadas, cada vez queremos coisas mais acostumadas. E esse é um problema para o Canadá Marga e Varejo, porque como chegamos mais perto para o consumidor do futuro, quando vivimos cada vez mais em uma cultura que a gente chama uma cultura de expectativas líquidos. O que significa isso? Que cada vez, por exemplo, pensa comigo, antigamente eu sempre ligava táxis, agora eu tenho 99, eu não curto Uber, desculpa se tem Uber aqui, depois que você experimentou usar o aplicativo de 99, você nunca vai voltar atrás e usar telefone antigo, porque é muito chato. Então essa cultura líquida significa que cada vez
que a gente tenha uma experiência ótima, a gente não vai querer uma experiência mais ou menos a próxima vez. A gente vai querer cada vez a próxima experiência seja passado, seja ainda mais absurdo. Por isso, o segmento de turismo e de natureza precisa se unir para cada vez mais entregar melhores experiências para esse consumidor cada vez mais demandante. E tenho falado muito com o Luizão, tirolesa é fantástico, eu amo tirolesa, mas não adianta que é quase a mesma proposta em todos os lugares de natureza. Cada lugar precisa encontrar sua alma, sua autenticidade e pensar não só uma coisa louca, mas pensar coisas que até um bebê de 1 ano pode curtir, até vovozinho de 90 anos. E essa magnitude, como se fala, essa diversidade precisamos ter para acomodar o consumidor do futuro. Vamos? Não sei, aqui. Desenvolvimento demográfico é uma das macro tendências que também vou falar, que muitas coisas estão mudando. Explosão urbana, já falou bastante, que a gente está aqui porque muitas vezes o brasileiro não entende, não dá conta que o Brasil é o país do futuro. E não só o futuro que nunca chega no sentido de Stefan Reich. A gente está aqui porque a gente realmente acredita que o Brasil tem um futuro fantástico, porque tem todas as cartas na mão no longo prazo. Curto e médio prazo também. Curto um pouco mais complicado, tem que ser um pouco mudanças mais rápido, mas vamos lá. Mas Brasil é interessante, porque Brasil tem essa elevada taxa de pessoas que moram em espaços urbanos. Essa taxa estamos esperando o resto do mundo de seguir em 2050. Agora em Europa, aproximadamente 40% de europeus moram nessas cidades. Aqui no Brasil é 85%, que estamos esperando o resto do globo seguir. Então é muito interessante para nós ver que dinâmicas está presente em uma sociedade tão urbanizada, que podemos aprender a viver em um país que tem tanta natureza e, à mesma hora, tantas cidades grandes. Então, o Brasil já está vivendo um padrão futuro. Vamos lá. Então, a gente está vendo que cada vez mais vamos ver iniciativas para trazer natureza por dentro das cidades. Aqui um projeto de Copenhague, onde fizeram um lugar onde se queima lixo. Como se fala? Usina de lixo. Essa é uma usina de lixo e também uma serra de esquiar e fazer atividades de aventuras. Então, esse tipo de projeto de trazer natureza dentro da cidade é tudo ótimo, mas não faz mais sentido fazer projetos para trazer o bicho humano por dentro da natureza própria em algumas séries. Outra coisa que a gente analisa de nossa megatrends, desenvolvimento demográfico, é envelhecimento. Hoje, em 2018, 50% dos bebês que nascem hoje têm uma expectativa de viver mais que 100 anos. Olha só, 50% de todos os bebês que nascem esse ano, no mundo inteiro, metade deles tem expectativa de ficar mais que 100 anos. Um bebê que nasce hoje, que tem acesso à saúde e bem-estar, tem expectativa de vida de 120, 140 anos. Então, quando você está pensando em desenvolver destinos turísticos e só pensa em famílias jovens, millennials, ou maluco de extremo, de aventureiro, fudeu, ou perdeu uma grande parte do mercado. Porque os jovens não têm dinheiro, os millennials não compram nada. Quem está interessante é as gerações X, Y, baby boomers e para frente. O ouro está com os velhos.
E os velhos são cada vez mais ativos. Eles vivem 120, 140 anos. E a maioria deles vai viver 120, 140 anos em excelente estado, capazes de viajar. Então, o maior usuários do destino turístico futuro vai ser os velhos. Então, não podemos esquecer realmente o ouro César. Então, no futuro, realmente estamos esperando os senhores tomar conta de tudo. A gente trabalha muito com universidades e para as universidades a gente fala provocador para eles. Vocês estão preparados que daqui a pouco o maior número de alunos de vocês não vai ser jovens, vai ser velhos. A gente está esperando que em pouco de 10, 15 anos, o maior número de alunos nas universidades mundiais vai ser terceira e quarta idade. E hoje, a ideia a gente tem com a educação, que fazemos toda a educação no início da vida e depois mais nada, é errado. Precisamos fazer educação a vida inteira. A mesma coisa com a aposentadoria. Hoje, temos previdência no final da vida. É absurdo. Em países desenvolvidos, na classe média alta, estamos cada vez mais vendo um fenômeno que a gente acredita vai ser a aposentadoria do futuro. Aposentadoria sequencial, durante a vida inteira. Não faz sentido trabalhar e aí curtir a vida os últimos anos. Não, vamos ver uma revitalização desse conceito, aposentadoria. Não será gostoso, você trabalha um trabalho 3 anos, aí toma uma pausa, faz aposentadoria sequencial, 1, 2 anos, muda de carreira e por aí vai. O futuro vai trazer muitas mudanças para nós. Pode passar uma? Sim, passar mais uma. Outra coisa que a gente está analisando é a equilibridade entre os sexos. Como o futurismo sempre está vinculado com tecnologias, que tecnologias vamos ter no futuro, a nossa análise atual é que se a gente viaja 50 anos para o futuro e pergunta ao cidadão futuro o que estava rolando em 2008, 2018, ninguém vai falar do smartphone. Mas todo mundo provavelmente vai falar que em 2018 era um dos primeiros tempos que tínhamos igualdade aproximada entre os sexos, entre os gêneros. 3 anos atrás, passou o número de mulheres que faz faculdade no mundo. Então, o sexo forte provavelmente sempre foi a mulher, mas com certeza o sexo forte do futuro vai ser a mulher. A gente tem algumas figurinhas do futuro, uma deles é Prada desesperada. É a mulher de ótimo, bem resolvida, mas não é capaz de achar um homem do mesmo nível ou em cima dela. Aí temos o cara, Mamone, que é o cara que nunca saiu da casa de mamãe e papai. Então, o futuro vai trazer muitas mudanças para nós. E nem o futuro. Em Suécia, hoje, 47% das casas são casas solteiras. No Brasil, é aproximadamente entre 6% e 10% de casas solteiras, o resto mora em casas de família. Mas Brasil é um país fora do mundo ocidental norte, onde a taxa de casas solteiras cresce mais rápido. Então, é muito diferente se você está atraindo uma sociedade de solteiros ou uma sociedade de famílias. O futuro vai trazer as duas partes ao mesmo tamanho. Pode mudar. Mais um. Opa. Então, realmente, a gente está vendo que no futuro, mulheres vão estar na comanda. E esse é um empreendizado dinamarquês, se chama Joe and the Juice. E eles fizeram alguma coisa bem interessante. Eles viraram o jogo.
é tipo Hooters para mulheres. Conhece Hooters? Hooters. Não. Bom, Joe and the Juice é uma franquia de comida bem natural, sucos naturais e lanches naturais. E eles têm um truco, eles deixaram só gatos atendendo. E foi um hit para as mulheres empoderadas. Mas, sim, é tipo Hooters para mulheres. Não, Hookers, sim. E aí, e não é só na Dinamarca, eles viraram um hit no mundo inteiro. Agora está em mais de 20 países. Bom, democratização. Não esquecer, a democratização é uma macro tendência que está mudando o nosso futuro. E aqui estamos falando de acesso de informação para cada vez mais pessoas via redes, via internet. Mas também, realmente, não podemos esquecer acesso à natureza. Porque não vamos a ter uma democratização potencializada se não temos acesso à nossa natureza. E a gente precisa facilitar o acesso, porque hoje no Brasil, eu estou grande apaixonado pela natureza, e só por meu trabalho com a Beta que eu estou conhecendo cada vez mais natureza. Mas eu estou vivendo em São Paulo, e infelizmente, antes da Beta, eu não iria saber aonde ir para curtir a natureza. Eu não iria saber um estacionamento onde eu podia ir, estacionar meu carro e dar uma volta, se não era Parque de Ibirapuera. Infelizmente, essa é a situação. E esse precisa ser melhorado, com acesso, facilidade, educação, que fazer dentro da natureza, como se comportar. Vamos lá. Então, a aventura também proporciona saúde. Uma das megatrends do futuro que a gente veja é a saúde. Não é só para jovens de deportes extremos. O bem-estar está virando mainstream. O slow food, terroir, é uma nova proposta de saúde que conseguimos encontrar na natureza. Então, é essa conexão holística com a natureza que a gente aposta vai ser cada vez mais em auge nas próximas décadas. E materialização é o último megatrend que eu vou falar, já acabou a revolução. Então, estamos analisando onde está o valor econômico na nossa sociedade. Antigamente eram as commodities, depois virou serviços, experiências. Agora e para frente é para aquelas unidades, países, sociedades que conseguem guiar transformações que resolvam a vida de todos de nós. Que podemos concluir com tudo isso? Que no futuro vamos ter tantas mudanças que todos precisamos adaptar um mindset como empreendedor. Buscar os novos ecossistemas e novos modelos de negócios, porque os nossos modelos de negócio de hoje não vão servir mais em 5, 10 anos. E nesse ramo, vou terminar falando que a aventura é um novo luxo que acompanha a vida útil do consumidor, para a busca de um espaço transformativo para o desenvolvimento humano, ampliando as nossas perspectivas, produz algo na vida real das pessoas, resolve desafios em nossos tempos e criar o futuro e levar a humanidade para além dos limites conhecidos. Porque um dos poucos lugares onde temos aventura é na natureza. E ninguém vai ser satisfeito só com olhar largados e pelados na televisão. Precisamos conhecer a natureza nós mesmos para realmente ter essa aventura. E se a vida não é uma aventura meio perigosa, para que porra viver? E com essas palavras vou dizer muito obrigado por me escutar e arrasa São Paulo, arrasa
a raça do estado de São Paulo, para realmente trazer não só paulistas, mas o povo mundial para essa natureza maravilhosa e fantástica que temos aqui. Obrigado.